Agora eu posso iniciar a Fazenda do Cercado em 1701 por João Leite da Silva Ortiz, o primeiro homem civilizado a pisar nesse solo, segundo o jornalista Abílio Barreto, que ganha um museu com o nome dele, né? Museu Abílio Barreto, que lá tem todos os arquivos da cidade de Belo Horizonte, todos não, né? A grande maioria dos arquivos, inclusive o material, peças, utensílios, está lá no Museu Abílio Barreto, tá? Lá na Prudente Moraes, quase esquina com o Contorno, se eu não me engano, com o doutor Deslante, se eu não me engano, tá naquele quarteirão ali, tá? Mas está bem próximo da Contorno ali. Então, em 1701, João Leite da Silva Ortiz chega aqui, onde que é Belo Horizonte? Seria mais ou menos, ele chega na Serra do Curral, que chamava Serra de Congonhas. Nós já falamos isso aqui também na última aula, não foi isso? Então a Serra do Curral chamava Serra de Congonhas. O cara chega, olha, pô, que lugar legal, tem um rio ali, aqui, não, que lugar bonito, vou ficar por aqui. Nada disso, isso é romantismo. O cara chegou e falou assim, peraí, todo mundo está caçando ouro, vocês todos estão caçando ouro. Onde que esse povo compra comida? Onde que esse povo abastece? Não tem nada, não tem uma venda, não tem nada. Eu vou fazer essa maconha, eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui, quando eles vierem lá de São Paulo, Rio de Janeiro, eles virão passar aqui, eu faço uma espécie de um hostel, de um hotel, ou um cercado, fazenda do cercado, porque o cara chegava com aquela boiada, não tinha, ele prendia os bois, tinha um cercado dentro, todo mundo jogava os bois lá dentro, e ali ficava. Ganhou o nome de Fazenda do Cercado. Cercado porque ali tinha um cercado mesmo, para cercar o gado ali mesmo. Então esse cara vê lá na frente a oportunidade, opa, esses caras estão pegando ouro, mas eles não têm o que comer. O que adianta o cara ter 10 pedras de ouro no bolso e não ter o que comer? Quando ele chegar comigo com fome, até quase morrendo, o que eu vou fazer com ele? Vou vender o meu preço. Então ele começa a criar ali essa situação aqui, tá? Então ele cria uma fazenda ou uma atividade agrícola pastoril nesse lugar. Ele começa ali visualizar essa situação. Então aqui era o ponto de parada obrigatório para quem vai chegar em Ouro Preto das mercadorias de Minas Gerais, e além do gado, que era para situação, e a comercialização existia aqui já de gado. Então aqui também você já conseguia fazer isso aqui. Então ele fixa aonde hoje é Belo Horizonte com esse pensamento. Eu até falei para vocês, gente, que para mim muitas coisas ali é uma incógnita. Por exemplo, quando os documentos falam ao berço do Córrego do Acabamundo, né, seria mais ou menos onde que a matriz de Boa Viagem, né, a Catedral de Boa Viagem. Então o que acontece? Quando ele fala que vai ali, seria. Mas existe um grande problema, por exemplo. Eu consigo imaginar, por exemplo, essa fazenda mais lá pelo lado do Calafate. Não só eu, alguns estudiosos defendem, mas não tem documento, materialidade para dizer isso. Por quê? Nós temos a estrada do Cercadinho, que é lá na Fazenda do Cercado, que é onde seria mais ou menos a Ventosa ali, né? Aglomerada Ventosa. Mas não vai cair em prova. Vai cair em prova onde que começou Belo Horizonte, na Igreja Boa Viagem, tá? Lá no bairro de Boa Viagem, onde é a Catedral da Boa Viagem, se chama bairro de Boa Viagem. Pô, mas lá não é centro, não? Não, lá é bairro. Aonde é? Alguém não sabe onde é a Igreja de Boa Viagem? Onde que tudo começou? Onde que Belo Horizonte surgiu? Alguém não conhece? Pode falar, gente, né? Todo mundo conhece. A gente sabe. Para quem vai subir? A João Pinheiro, se eu não me engano, a segunda esquerda. Primeira seria a segunda esquerda. A segunda esquerda você já cai, né? Subir a João Pinheiro, você vira a esquerda, tá? Tá entre o quarteirão da Timbiras, Sergipe e... Timbiras, Sergipe... Tá próximo ali, o funcionário. Tá bem próximo, né? Subindo ali direto. Se você pegar Afonso Pena, passou o Parque Municipal... Passou o Parque Municipal... Não, é um pouco mais para frente ainda, né? Você vai pegar na Timbiras,
Ou, para quem não conhece, ele tem a área hospitalar, a Carandaí, acaba ali perto, paga os pau, não é isso? Onde a feira acaba ali, quando a feira hippie acaba, você vira direito, que é a Timbiras, Timbiras com Afonso Pena. Ali você cai também na igreja Boa Viagem, tá? E já não tem ela mais não, né? Ela fechou, né? Bem em frente mesmo. Ela tinha assim, se eu não me engano, ela é na Timbiras. Ela é na Timbiras com Alagoas, tá? Alagoas. Timbiras com Alagoas ali. Então tá naquele quarteirão, Timbiras, Alagoas, Sergipe. A igreja, a matriz de Boa Viagem, tá? Catedral de Boa Viagem, tá? Então, segundo Abílio Barreto, tudo começaria ali, aonde que é a igreja Boa Viagem, tá? Tudo começaria ali. Ali, para ser exato, ali que tinha que ser o Marco Zero também da capital. Ah, mas o Marco Zero é na Praça 7. Ué, mas não é onde que começa a cidade com o Marco Zero? Marco Zero, se eu não me engano, eu acho que eu não falei isso aqui não. Marco Zero, qualquer medida entre cidades e estado é referente ao Marco Zero. Você fala assim, 300 quilômetros de Belo Horizonte, 300 quilômetros da Praça 7, tá? Então esse Marco Zero também não tinha que ser lá no obelisco da Praça 7 não. Tinha que ser lá na igreja, na Catedral de Boa Viagem. Mas, onde que é o Marco Zero Belo Horizonte? Praça 7. Vou discutir isso não. Vai cair na prova? Vai cair. Se perguntar qual é o Marco Zero Belo Horizonte, Praça 7, tá? Mas teria que ser lá. Então, gente, aqui ele faz ele cria, ele transforma essa situação em uma atividade agrícola pastoril, tá? Muito pouco explorado naquela época. Eu falei para vocês, ninguém que vinha para cá era para caçar ouro. Ele estava preocupado em vender mercadoria, criar gado, não. A preocupação dele era caçar ouro. E aí esse cara, visionário, olhou lá na frente e falou assim, vou instalar aqui. Então, segundo Abílio Barreto, o primeiro homem civilizado, e aí abro aspas, fecho aspas, a pisar nesse solo, o bandeirante João Leite da Silva Ortiz. Mas por quê? Porque lá em 1711, ele ganha a carta de Sesmaria, tá? Foi obtida por Ortiz, então, nessa época. Então, ele é o dono dessa época, tá? Depois, lá na frente, eu vou falar para você, carta de Sesmaria é como se fosse um documento de posse, tá? Que já era algo tradicional do governo português fazer isso, tá? Então, quando colonizou o Brasil, ele dava a carta de Sesmaria para o cara explorar, né? Não podia vender, não podia fazer nada, tá? A carta de Sesmaria é como se fosse um documento oficial, como se fosse um documento oficial que você pode explorar aquela terra. Então é o primeiro documento que nós podemos ter como referência. Então, 10 anos após, em 1711, ele ganha a carta de Sesmaria, que é o documento para ele explorar essa lugar aqui, tá? Então, 1701 ele chega, e nossa história para a prova começa em 1701, século XIX, tá? Século XVIII, desculpa. Século XVIII. Vou até mostrar para vocês aqui essa questão de século, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que se usa, tá? Aqui, ó. Aqui. Tem dúvida se é século XVIII, XVII, XIX? Batatinha para vocês pegar aqui, ó. Como calcular? Vai do 01 ao 00. 1700 a 1700, ou 1701 a 1800, século 17, tá? Assim, ó. Século 16 começa em 1601, vai até 1700. Século 18. Então o século 18 começa em 1701, vai até 1800. Sempre 1 termina no 00, tá? Começou de 1, já é outro século. Beleza? Então aqui, ó, 1901, século 20. 1601 seria qual século, gente? 1601, século 17. 1501, 1500, 15, tá? Sempre acaba no número 0, tá? Já inicia o outro século. Cada 100 anos, século, né? Seria isso mesmo. Porém, sempre isso aqui. Então, 1701, quando o bandeirão do Silva Ortiz chega aqui, qual século que era? 18. Século 18. Beleza? Ficou fácil aí? Então, 1701, século 18. Tá? Isso aqui era só pra gente pegar. 2001. Século 21. Beleza.
Então, eu coloquei aqui para a gente materializar nosso documento aí. 1701, Bandeirante João Leite da Silva Ortiz. Bandeirantes que era capitão, tá? Ele era capitão, tá? Por isso que ele está armado na próxima imagem aqui, tá? O João Leite da Silva Ortiz é esse cara aqui, tá? Apresento a vocês ele aí. Segundo o Abílio Barreto, o primeiro homem civilizado. Pelo menos o documento oficial foi o primeiro que recebeu. Em 1711, 10 anos após ele chegar. Então, 1701 é ele que chega. 1711 ele ganha a Carta de Sesmaria, tá? Entre aspas, a Carta de Sesmaria é o documento oficial como ele pode explorar essa terra aqui, tá? Essa carta, mais ou menos, a limitação dela seria assim, mais ou menos lá da Serra do Curral até mais ou menos aqui onde que é a igreja São Cristóvão, IAPI, no São Cristóvão aqui, logo aqui na ponta aqui, né? Mais à esquerda aqui, no finalzinho do Antônio Carlos ali. Essa área que ele poderia explorar seria essa, mais ou menos essa aqui, tá? Beleza? O Curral del Rei por causa do cercado. Isso aí todo mundo já sabe, né? Você tranquilo, não é isso? Então, Curral del Rei, porque aqui tinha um cercado, fazenda do cercado, então ganha Curral del Rei, Curral do Rei. Agora você paga imposto. Você tem a Carta de Sesmaria, tá? Você tem ela em 1711, cadê? Mais à frente, 1711. Então, a partir de agora você tem taxa a pagar e tem que pagar ao rei. Curral del Rei, porque você tem que pagar uma taxa agora. Agora não é simplesmente. Aí você está achando que você paga pedágio hoje, naquela época você tinha que pagar. Tem que deixar aqui um dinheirinho. Não é só passar aqui não. Não é só chegar aqui e dormir não. Agora você tem uma taxa a se pagar, tá? Então, ele ganha em 1711 o nome de Curral del Rei. Curral del Rei, tá? Curral del Rei por causa do cercado, por causa do cercado que aqui tinha, tá? Ou já começa lá na fazenda do cercado. 1714, nós ficamos subordinados a Sabará. Ficamos subordinados a Sabará, que só quando a capital, vira capital aqui que nós deixamos de ser. Tá? Só em 1890 que nós vamos deixar de ser subordinados a Sabará. Só a partir desse momento, tá? Quando mudamos para cá, tá? Então, esse Curral del Rei fica subordinado ao Rei das Velas. Nessa época, nós tínhamos aí, com a decadência do ouro de aluvião, de 40 famílias, nós chegamos a 18 mil pessoas. Por que acaba? Eu falei, friso de novo. Ouro de aluvião é aquele que fica solto, né? Pode até no barranco, ali o cara passa no barranco até arranca. Mas é aquele ouro solto. Esse ouro começa a cair em decadência e as pessoas começam a ficar sem solução, como subsistência. Vem para onde? Para o lugar onde se tem comida, onde se pode progredir. Já que não tem ouro mais, eles vieram para Belo Horizonte, chegaram a 18 mil pessoas. Mas logo em seguida eles começam a ir para outros lugares. Lembrando que isso aqui tudo era abandonado. Então o cara começa a ir, vem para o lado de Betim, Brumadinho, Contagem, e rapidamente chegou a 4 mil pessoas. Rapidamente. Chegou o apogeu ali de 18 mil e depois volta lá para 4 mil pessoas. Rapidamente. Questão de meses ali, o pessoal vai e começa a dispersar de novo. De anos, né? Começa a dispersar de novo ali. Beleza? Então, com essa queda aí. Só para explicar a vocês algumas terminologias, vocês verão aí nas suas apostilas aí, só para vocês entenderem mais ou menos o que se fala. Povoado, tá? Povoado é de caráter temporário. Foi povoado aqui? Povoado é caráter temporário, tá? Não tem aqui não, caráter temporário. Arraial, desculpa. O povoado já é um pequeno aglomerado, tá? Mas já tem uma pequena autonomia administrativa, sem autonomia administrativa, mas ainda assim é um pequeno aglomerado de pessoas, tá? Já a Carta de Sesmaria que eu falei para vocês, é uma fração de terra concedida a terceiros, para exploração, mas já paga um tributo. Então 1711, e aqui eu coloco aqui a data aqui, tá? 1701 nós tinha um arraial, nós tínhamos um arraial, 1711 nós já começamos
a ter a sesmaria, aí eu já começo a pagar um tributo, tá? A freguesia é uma circunscrição eclesiástica, ou nós já conseguimos sustentar o padre, então já tem uma condição de ser. Então nós passamos a freguesia em 1718, tá? Em 1718. Então 701 povoado, 711 sesmaria, que aí já tem um tributo, e 1718 nós aí, em 1718 nós já somos freguesia, tá? Mesmo assim subordinado a Sabará ainda, tá? Então em 1708 nós passamos a freguesia. Recapitulando, o arraial temporário, o povoado é um pequeno aglomerado, mas aí ele já tem uma condição assim ali, já não é temporário mais, tá? E a sesmaria é um documento que aí você começa a pagar um tributo já tem um tributo a se pagar. E a freguesia, uma pequena circunscrição eclesiástica. Nós já conseguimos ter um padre, gente. Essa, em 718, já tem condição de criarmos uma paróquia, tá? Já temos condições de nos manter. Já ganhamos um status, tá? Tá beleza? Eu falei isso tudo, mas quando se fala, por exemplo, da transferência de Ouro Preto, quando nós criamos esse simbolismo, olha o que era Ouro Preto. Isso aqui é Ouro Preto hoje, tá, gente? Mas não muda tanto do passado, né? Peguei essa imagem aqui para vocês terem ideia, imaginando Belo Horizonte hoje, a capital, desculpa, de Ouro Preto. Ia ser meio complicado, né? Teríamos que pegar, arrancar tudo que está ali para fazer uma capital. Graças a Deus que isso não aconteceu, porque hoje nós temos um patrimônio mundial lá, né? Então, o saneamento era rudimentar. Lembrando que quando o Bandeirante chegou aqui, a primeira coisa que ele viu foi o rio. Opa, tudo que é o rio, ainda hoje se faz no século XXI, né, gente? Que sai naquela época, né? Então a preocupação de jogar os dejetos embora. Tinha uma preocupação de jogar aqui. Um saneamento básico, nós precisávamos disso, né? Então, em Ouro Preto já é um caso mais complicado, o terreno é montanhoso, né? O saneamento é rudimentar. E eu vou falar para vocês, gente, isto, olhando essa imagem, você consegue ver o império todinho lá. Nós não podíamos ter essa cara de império. Nós precisávamos de algo novo, algo grande, algo que representasse uma grandeza imensa. Então Ouro Preto não tinha como também, além do pensamento que eu falei para vocês, né? Eu tinha o Visconde de Ouro Preto como o segundo homem do império. Então, Visconde de Ouro Preto, porque ele nasceu em Ouro Preto, ele era o braço direito de Dom Pedro II. A princesa Isabel promove ele a Visconde. Então tem todo um cenário por trás, além ainda do relevo rudimentar da montanha, que tanto se fala, né? Um terreno montanhoso, aquele saneamento básico rudimentar ao extremo, não teria como fazer ali. Mas então vamos ter que procurar outro lugar, tá? E aí nós vamos. Então, fatos a destacar aqui para a gente passar o pente. Visconde de Ouro Preto, professor de Direito, ministro da Marinha, Visconde em junho de 1888. Proclamação da República, 1889. Mas antes disso, o que veio aqui? Abolição da escravatura. 1888 o cara é promovido. 1888, abolição da escravatura. 1889, República. 1890, aí eu entro aqui, mudança do Curral del Rei para Belo Horizonte. Então, já começa esse pensamento do nome Curral del Rei. Curral del Rei. Eu preciso de algo que não lembre esse miserável, mas eu preciso de algo para mudar de vez. Curral del Rei, o nome Curral del Rei já sacaneia de vez. Eu não quero lembrar esse rei, eu não quero lembrar esse império. Então, primeira coisa, vamos mudar o nome desse lugar aí. Como é que é? Curral del Rei não. Existe Curral del Rei, mas não. Agora, arruma o nome aí. E aí, coloca Belo Horizonte. Tá? Então, 1890, ó. 88, o Visconde é promovido. 1888, proclamação, abolição da escravatura. 1869, proclamação da República. Tudo assim, um ano, hein? 90, mudança de Curral del Rei para Belo Horizonte. 91, Antônio Augusto de Lima autoriza a transferência para a capital. Autoriza a transferência. 1892, Afonso Pena bate o martelo
e nomeia Arão Reis para dirigir a comissão. 1897, Belo Horizonte inaugura. Isso, se eu colocar de 88 a 1897, com menos de 10 anos, tudo isso acontece. Tudo isso acontece num piscar de olhos. Perceba que é de ano em ano. Quando eu sacanei, parece vídeo pobre que é de ano em ano, tá? É isso que aconteceu aqui nesse cenário inteiro, tá? Então, 88, promove-se o braço direito, que é o Visconde de Ouro Preto. 88, a abolição da escravatura. 89, proclamação da República. 90, muda de nome de Curral del Rei para Belo Horizonte. 91, Augusto de Lima autoriza esse estudo. Afonso Pena nomeia Arão Reis. 93, já está assinado o decreto que vai ser aqui. Esqueci 93 aqui, tá? 1892, 1893 já fala que vai ser aqui e já começa a iniciar as obras. 97 não muda. Tudo um atrás do outro. Tudo isso para falar que a consequência chegou a Belo Horizonte, para criar esse simbolismo. Aí nós precisamos criar um lugar como Paris e Washington. Tem que ser algo que vai esquecer de vez esse império. De vez esse império. Tá ok? Então, deixa eu pagar aqui. Na última aula não vi paninho. Augusto de Lima, então, governador, naquela época era presidente do estado, tá? Vou falar governador, era presidente do estado, de tanto nós temos uma avenida Presidente Antônio Carlos. Ele não foi presidente, ele foi governador ou presidente de estado, tá? É presidente de estado, tá? Então, mais à frente, mas Augusto de Lima, atual governador, então ele propôs a mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Afonso Pena, primeiro governador, presidente de Minas, iniciou em 93 a construção da nova capital. Bias Fortes foi o cara que inaugurou Belo Horizonte em 12 de dezembro de 1897. Arão Reis foi o engenheiro da comissão de construtora da capital, tá? Elaborou e acompanhou a construção da cidade. São os fundadores da capital. Eu preciso saber quem são esses fundadores da capital. De tanto que tem até a Praça dos Cabeção lá dentro do Parque Municipal. Olha eles aí, ó. Alguém já viu esse monumento lá dentro do Parque Municipal? Tá lá, dentro do Parque Municipal. São todos eles aqui, ó. Tá ok? Então eu tenho aqui esse pessoal aqui. Precisa saber quem são os fundadores? Precisa. É o mínimo que você tem que saber, é quem são os fundadores, tá? Beleza? Pode anotar para mim. Augusto de Lima, Afonso Pena, o Bias Fortes que inaugurou e Arão Reis que era o chefe da comissão. Mas o que acontece? Quando eles pensam em transferir, aí é antes ainda, tá? 1891. Quando eles pensam, 1891. Quando eles pensam em transferir essa capital, primeiro eles tiveram esse encontro. Teria que ser em Ouro Preto, porque a capital era Ouro Preto, Vila Velha, melhor dizendo, né? Tinha que ser lá. Só que lá estava virando um barril de povo. Lá estava virando um barril de povo, o povo está endoidando. Imagina você. Vamos imaginar que você é comerciante lá da capital de Minas Gerais, Vila Velha. Óbvio. Aí você está lá na capital. Você está lá na capital de Ouro Preto. Está lá na capital de Ouro Preto, tudo certinho, estabilizada, com a atual moeda hoje você está ganhando em torno de 50 mil reais por mês, tá? Aí o cara vai falar assim, não, vou tirar a capital daqui, vou levar para outro lugar. Aí, não vão encontrar aqui e não vão reunir, não teve jeito de fazer lá não. Lá estava virando um barril de povo. Imagine a capital mudasse de uma hora para outra. Hoje não acontece mais, né? Não, isso aqui foi antes, aqui antecede, pô. Antecede aqui, ó. 1893, nós já estamos aqui, já está em Belo Horizonte, vai ser aqui. Aqui, não inaugurou não, aqui já foi assinado, vai ser aqui. Esse encontro que você está falando era para decidir aonde seria. Há 5 lugares que a gente vai falar. Eu vou falar mais à frente aqui. Ainda foi para escolher para onde se iria levar.
Tá? Aqui já está autorizado, é aqui, em Belo Horizonte. Então eu estou falando dos fundadores. Mas eu vou chegar nesse lugar que você está querendo, lá em Barbacena, no estopim ali, para o que antecede ali, beleza? Então esses aqui são os fundadores, tá beleza? Como que eu posso fazer isso para decorar, tá? Lá no parque fica olhando para os bonecos. Não! Aí você só vai ver o nome. Aqui, ó. Alapar BF. Alapar BF. Esse é o bisu? É o bizu. Alapar BF? Alapar BF. AL, Augusto de Lima. AP, Afonso Pena. AR, Arão Reis. BF, Bias Fortes. Não. Então, Alapar BF. Os fundadores de Belo Horizonte, Alapar BF. Afonso Pena, Arão Reis, Bias Fortes. Ele vai passear, fica lá no Gente, parque. Valquíria, ela fica lá no parque. Então, no Vila Rica, doutora, a reunião não foi em Vila Rica, tá? Não foi em Vila Rica a reunião, tá? Não foi lá em Ouro Preto, Vila Rica, na época Vila Rica, né? Não foi lá. Foi em Barbacena, é isso que eu estou querendo dizer pra você. Não foi porque, você imagina só se nós fizéssemos aqui, vai mudar hoje, né? Dizendo hoje, vai mudar Belo Horizonte de lugar. Imagina se a reunião fosse aqui, né? Imagina só, as manifestações que ia ser que nem das Copas Confederações. Daí para pior, tá? Não tinha como naquela época. Então, fizeram em Barbacena, que era um lugar escolhido, poderia ser escolhido também. Levaram para Barbacena para tentar negociar lá. Vão lá que nós vamos fazer um encontro, uma reunião, um congresso, para decidir para onde vai Belo Horizonte. Para onde que vai a capital, desculpa, tá? Então Vila Rica não foi. Por quê? Lá não tinha condição. A população tinha os não mudancistas, ou os ouropretanos, né? Os não mudancistas, eles não queriam isso. Eles não queriam essa mudança. Tá? Não mudancistas que eles diziam, né? Os não mudancistas. Eles não queriam. Oi? Os mudancistas queriam, pô. Os não mudancistas que era contra, tá? Os mudancistas queriam, mas os mudancistas não eram de lá, né? Pelo menos a grande maioria, né? Era de outro lugar. Beleza? Com a proclamação da República, um novo nome para o Arraial seria uma maneira simbólica de deixar o passado, foi o que eu falei. Então, escolheram alguns nomes: Terra Nova, Santa Cruz, Nova Floresta, Cruzeiro do Sul e Novo Horizonte. Escolheram esses nomes aqui para colocar em Belo Horizonte. O pessoal ali da freguesia falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos escolher o nome. E aí escolheram esse nome, tá? Escolheram esses nomes aí. Só que João Pinheiro era um cara pirracento, tá? João Pinheiro é um cara pirracento. Ele não queria mudar o nome. Pra que mudar o nome, gente? Desse trem do jeito que tá, desse tal de curral da Rei mesmo, vão trocar nome não. Ele, por muita coisa, ele aceitou esse último aqui, porém mudando de novo para Belo. E aí ele aceita a troca de nome em 1890, tá? Então João Pinheiro é que troca o nome da futura capital, que ainda não tinha nem esse pensamento, só mudou o nome para Belo Horizonte. Então os nomes que eles queriam: Terra Nova, Santa Cruz, Nova Floresta, Cruzeiro do Sul e Novo Horizonte. Ficando o último, porém, com a mudança de João Pinheiro, com a pintada de João Pinheiro, coloca Belo Horizonte. E aí em 1890 troca o nome. Recapitulando: 1888, promoção do Visconde, abolição da escravatura. 1889, proclamação da República. 1890, a mudança de nome. Em 91 já começa a fazer o estudo para trocar isso aí. Um ano atrás do outro acontecendo as coisas, tá? Foram 5 tentativas para transferir a capital. A mais conhecida em 1789 pelo Tiradentes e os Inconfidentes. Eles tentam mudar, tirar de Ouro Preto a capital. Eles queriam levar para São João del Rei, tá? Na época, mas não teve, conseguiram não. Então em 1891
o governador provisório Augusto de Lima defende o Congresso a mudança da capital, tá? Que foi aceita. 1890 troca o nome? 1891, vamos trocar de lugar? Vamos mudar, tá? E aí, em 1892, Afonso Pena nomeia o engenheiro Arão Reis para dirigir a comissão de estudo. E aí o cara começa a visitar aqueles lugares que nós falamos na última aula, que você até falou com o presidente Antônio Carlos, era lá da sua cidade, não foi isso? Da cidade do seu pai, né? Então ele escolheu Juiz de Fora, Barbacena, Paraúna, Várzea Marçal e Belo Horizonte. Paraúna era a terra do pai dele, que é mais ou menos aonde que é hoje Tandera Mato Dentro, Conceição Mato Dentro, né? Tabira, aqueles lados lá. Paraúna seria lá em cima, trocou de nome depois, né? E Várzea Marçal seria lá onde que é São João del Rei, tá? Várzea Marçal, porque lá não é várzea, lugar plano, mas alagadiço, tá? Então lá Várzea e Marçal eram dois italianos que moravam lá, tá? Então a fazenda do cara era Várzea Marçal. Inclusive eu até falei na última aula também, Várzea Marçal hoje é um bairro nobre de São João del Rei, tá? Então Juiz de Fora é onde que é Juiz de Fora, Barbacena, aonde teve o encontro, né, que você falou, já era Barbacena. Paraúna, aonde seria mais ou menos Conceição Mato Dentro, Serra do Cipó para lá, e Várzea Marçal, São João del Rei. Várzea Marçal era bem, digamos assim, bem próxima do que o povo queria, porque estava do lado de Ouro Preto. Mas só que lá não era um lugar legal, era um lugar alagadiço, cheio de pântano. Faz parte, entendeu? Faz parte. O portal, né? Um marco lá, né? Mostrando. Em 17 de dezembro de 1893, foi indicada a transferência da capital para esse local. Tá? Lembrando que de ano em ano aconteceu uma coisa, hein? Percebam que foi praticamente em ato contínuo as coisas acontecendo, de ano em ano. Só vai dar um pulo depois, 1893 para 97, que é a inauguração. Então, foi um processo que eu quis mostrar para vocês nesse primeiro momento, que foi um processo de transição que já estava acontecendo, se tecendo durante esses fatos históricos, tá? Então, passei para vocês, para mostrar para vocês esse contexto para chegar nessa construção dessa capital aqui, tá? Eu tenho aqui a foto mais ou menos de 1890, como era esse curral Arraial del Rei, que ganha o nome para Belo Horizonte, tá? Aqui eu tenho a segunda construção da matriz, tá? Essa daqui é a Catedral da Boa Viagem, tá? Ainda em um cenário de 1890. Depois, em 1925, ela ganha o que ela é hoje, tá? Essa construção fica até 1925. Essa aqui. Mas já tiveram outras anteriores. Mas vou falar da Catedral da Boa Viagem em um momento só, tá? Que eu acho que tem que se falar dessa catedral. Para ser chato, frisando para a gente entender, tá? E esquecer de vez essa questão. 88, nós temos a proclamação, a abolição da escravatura. 89, proclamação da República. 90 eu mudo o nome de Curral del Rei para Belo Horizonte. 91 começa a se pensar em mudar essa capital. 93 escolhem aqui. Aqui vai ser onde que é Belo Horizonte hoje. 97 nós inauguramos Belo Horizonte e esta é o processo transitório. E agora eu começo a passar. Beleza? Passar uma curiosidade para vocês, o que pode acontecer. A inauguração da capital foi em 12 de 12 de 1897. Inclusive está no listel do brasão aqui, ó. 17 de 12 de 1893. E o término dela, inauguração, 12 de 12 de 1897, tá? Eu, se não me engano, eu falei sobre brasão na última aula, não foi? Falei, né? Então tem esse, vai estar aqui, viu? Acho que falei mesmo, falei? Não sai do lugar. Beleza. Dia 12 do 12 não se comemora o aniversário de Belo Horizonte, porque no dia 12 do 12 nós já comemoramos a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição é a padroeira de Belo Horizonte?
Mas por que nós comemoramos esse dia? Nós somos devotos, nós, eu não sei, né? Nós não, mas pelo menos o povo daquela época era devoto de Nossa Senhora da Conceição. Então eles tinham um feriado no dia 8. Belo Horizonte, todo dia 8 é feriado em Belo Horizonte. É das poucas cidades que não se comemora aniversário no dia da inauguração, tá? Porque nós comemoramos pouco antes, para ser exato 4 dias antes, perto do Natal, hein? Lembrando que o Natal é dia 25 de dezembro. Imagina você comerciante que ganha 50 mil por mês, e aí não tem feriado. Não tem. Vai ter 2 feriados, pior, 2, um atrás do outro. Imagina, dependendo do dia da semana, vai emendar um dia no outro. Então, Imaculada Conceição é a padroeira de Belo Horizonte? Não, não é. A padroeira é Nossa Senhora da Boa Viagem, que é comemorado dia 15 de agosto, tá? É feriado? É feriado. É feriado dia 8 do 8? É também. Os católicos ganham, até os evangélicos brigam para ter esse feriado. Não, eu sou devoto da Nossa Senhora da Conceição. No título de feriado, não, por favor. Ainda mais naquele final do ano que você está ali, quase que querendo emendar um dia, acabar com o ano de uma vez, para você emendar nas festas, né? Então, já tentaram mudar, tá? A Câmara Municipal tentou mudar, mas não conseguiram. Deixaram do jeito que está mesmo. Então, é feriado, mas não é da nossa padroeira. A padroeira é dia 15 de agosto. Tome cuidado com isso aqui, tá? Tome cuidado com isso aqui, pode sacanear você na prova. Até porque tem pouco tempo que foi esse feriado agora, foi dia 15 agora, né? 15 do último mês, né? Foi do último mês agora. Opa, não é. A padroeira nossa é a Nossa Senhora de Boa Viagem, tá? Na verdade é a mesma santa, né? Nossa Senhora de Boa Viagem é comemorada aqui de agosto no mundo, em Portugal também, tá? Que é a padroeira de Portugal, tá? Então é comemorado lá também. Comemora-se nesse mesmo dia lá também. É aqui, tá? Brasão não vou precisar falar. Para decorar, tá? Para decorar, tá? Já colocamos aqui a Lapar BF. O que é a Lapar BF? Mesmo esqueci. Arão Reis, Bias Fortes, tá? Só perdeu a hora aqui. Augusto de Lima, Afonso Pena, Arão Reis, Bias Fortes, tá? Alapar BF, mais fácil que isso, eu acho que não tem jeito não. Alapar BF, o que é isso? Os fundadores de Belo Horizonte, tá? Recapitulando aqui hoje, 1701, chegada do Bandeirantes e Vortis, 1701, 1890, a mudança do nome de Curral del Rei para Belo Horizonte. 91, Augusto de Lima autoriza a transferência, tá? Em 93, autorização da construção por Afonso Pena. Em 97, inauguração da capital por Bias Fortes, tá? Isso daqui é só para chegar aqui, para ter uma noção mais ou menos. Vai cair muito em data? Não se usa hoje data. Mas uma prova dessa daqui, alguma data eles vão colocar. Então eu estou colocando aqui para você ter uma noção. 1701, que século que é? Esqueci. Século XVIII, 1890. Século 1801, século XIX. 1891, 19. 1893, 19. 1897, 1901. Beleza. Oi? Posso? Beleza. Tá, beleza. Brasão. O que acontece aqui, ó? Tem uma lei que vai explicando, vai falar, dá uma justificativa para tudo aquilo ali, toda aquela simbologia ali, tá? Mas o que é geral, de modo geral, essas 5 torres aqui quer dizer município, tá? 5 torres, 1, 2, 3, 4, 5, tá? A cor dourada quer dizer capital, a cor da coroa dourada, tá? O triângulo, o anseio de liberdade dos inconfidentes, Tiradentes, o pessoal lá, o triângulo aqui. Só que na prática a gente sabe que é para falar que ela é de Minas, né? Para a capital de Minas. Você colocou da bandeira aqui, mas tá na lei, né? Tá na lei, vai falar que o triângulo é o anseio de liberdade dos inconfidentes, tá? A montanha, o Serra do Curral, e o sol nascendo, a Serra do Curral, tá ok?
Outra coisa que nós precisamos saber, esse formato aqui, ó. Esse formato é da bandeira de Portugal, para falar que nós somos descendentes de portugueses, tá? Então tudo vem falando na lei lá sobre essa questão. Um listel nas letras pratas, o início da obra, né? A transferência, início da transferência, e aqui a inauguração, 1897, tá? Beleza? Então, a gente percebe muito, né? Município, 5 torres, a cor dourada, capital, o triângulo, o anseio de liberdade dos Inconfidentes, o formato da bandeira de Portugal, eu não tenho ele aqui não, mas é o formato da bandeira de Portugal, e aqui no listel eu tenho a data da transferência e do início da nossa obra, da inauguração da obra. O slide anterior que o senhor disponibilizou está lá. Tá lá, né? Valeu, obrigado. Está no slide anterior, essa explicação aí, tá? Vou mandar tudo. Hoje nós temos um plano de carreira, segunda classe, primeira classe, classe especial. O professor, ele tinha falado pra gente que tinha dado o nome oficial de Belo Horizonte em 1900. Não, voltou a Belo Horizonte em 1901. Porque ela, quando inicia Belo Horizonte, ela ó, foi assim, ó, os 4 nomes que Belo Horizonte já teve, ó, Curral del Rei, 1890, Belo Horizonte, 1893, quando ela inaugura, 1897, quando inaugura Cidade de Minas, em 1901 volta para Belo Horizonte, foi isso que ele falou para você, tá? Então vamos lá, Curral del Rei, Belo Horizonte, Cidade de Minas, em 1901, Belo Horizonte novamente. Beleza? Pegou agora? Ela já foi Belo Horizonte, saiu de Belo Horizonte, volta para Belo Horizonte novamente, tá? Porque a comarca falava que era Belo Horizonte, entendi que era Belo Horizonte, e o povo não, era oficial, Cidade de Minas, então uns entendiam que era Cidade de Minas, outros Belo Horizonte. Em 1901 vou acabar com esse trem, Belo Horizonte, e aí volta para Belo Horizonte, tá? Então, tá? A comarca, ela vem junto, o Tribunal de Justiça, né, a segunda instância, né, ela vem primeiro do que a capital. Tá? Ela chega, o primeiro poder que chega em Belo Horizonte é o poder judiciário, tá? Não, guarda primeira classe, segunda classe, guarda primeira classe, segunda classe, primeira e classe especial. Agora classe distinta com hoje com a aprovação do plano de carreira. Agora é classe distinta. Acaba com classe especial, coloca classe distinta. Aí vem sub 1, 2, inspetor. Os cargos aí são comissionados agora. E a hierarquia da guarda? É isso que ele está falando aqui. Segunda classe, primeira classe, classe especial. O Rodrigo Sérgio Prates, comandante Prates. Tá? E o subcomandante o Neves. São os dois acima. Aí vem. Mas aí a hierarquia, por que como que é? Não, o certo do plano de carreira. O primeiro concurso que teve interno foi para a classe especial. Sim. Para a classe especial, tá? Aí agora, nesse plano que foi aprovado hoje, foi publicado no DOM. Agora você vai ter por tempo de carreira, por tempo de serviço. Então, a cada 8 anos você vai ganhando promoção. 6 anos, a cada 6 anos. A cada 6 anos você vai ganhando promoção. Mas ali você entra como segunda classe, você leva 6 anos. Segunda classe, não. Eu acho que da segunda classe eu estou bem na dúvida agora. Com 8 anos você vai à primeira classe. Nossa, tudo? Aí você vai à primeira classe e aí você vai poder. Ele colocou o artigo lá. Oi? A segunda classe é a mesma inicial, 2, aí o primeira classe aumenta, tá? Segunda classe é a Isso, duas é uma. Duas é a primeira. 2 é a primeira classe? Duas é a primeira. Isso muda hoje, você está me perguntando algo que está mudando hoje, né? O plano de carreira está mudando hoje. Que previsão para o edital tem? Esse plano de carreira que era para esperar, né? Esse plano de carreira esperar para vocês já entrarem com o plano de carreira.
né? Com plano de carreira novo. Isso aconteceu hoje. Já oficializou, está no dom, já oficializou. Só que é o seguinte, a primeiro tinha ganhado era a Intec Brasil, ela não apresentou documentação, ficou a Fundação Guimarães Rosa como a banca organizadora. Logo a Consulplan, né? A Consulplan entrou com ação para tentar embargar isso aí. Então está em litígio. Posso falar litígio? Ah, posso falar litígio. Então está em fase de decisão aí. Mas eu acredito que isso não vai demorar muito não. Porque não sei qual que é a alegação dela, que eu não conheço os autos ainda, mas... Está indeferido. Então está bem organizado. A Procuradoria do município não ia dar mole em deixar alguma brecha assim. Então, mas a princípio, mas agora eu acredito que anda mais rápido agora, tá? Então teve a mudança, né? Então, isso que eu estou falando de é com mudança. Classe especial já não existe mais, agora é classe distinta. O único concurso que teve foi para classe especial, tá? Interno que eu estou falando, tá? E agora em 2020 tem um outro concurso, que aí todo mundo que tá no efetivo vai poder fazer a prova para subinspetor. Mas se consegue chegar a subinspetor por tempo de serviço, tá? Consegue chegar por tempo de serviço. Não, antes era só concurso, tá? Copiou, doutor? Copiou? Beleza? Essa aqui eu já falei? Decorar, tá? Outra aqui, essa aqui é outra. Nomes sugeridos para mudança curral. Tem que decorar isso aqui, gente. Não tem como escapulir, tá? Terra Nova, Santa Cruz, Nova Floresta, Cruzeiro do Sul, Novo Horizonte. Esse aqui eu fiz aqui, mas não gostei muito não. Depois a gente pode melhorar um pouco. Pode escrever sim? Não, é só pra você decorar essas terras aqui, tá? Foram sugeridos 5 áreas. Já colocamos nomes, Curral del Rey, cidade. Aqui, ó. Você que me perguntou aqui, cadê o... Aqui, ó, doutor, ó. Foi até você adiantou, tá? Você adiantou o negócio. Curral del Rey, passa para Belo Horizonte, cidade de Minas, depois volta para Belo Horizonte em 1901, tá? Aqui em 1901 volta para Belo Horizonte, tá? Avenida do Contorno se chama 17 de dezembro, tá até no brasão, né? Legal isso aqui? Todo mundo viu lá que na data lá da inauguração, tá? Isso aqui é a data da inauguração, 17 de dezembro. Foi o nome da Avenida do Contorno, tá? Posso passar? Que hora que é o intervalo? 5 minutos. Não, beleza. Tá, beleza, vamos continuar. Senão vocês... Só me lembrar. Mudança... Não, aí nós voltamos, cadê a menininha, a doutora... Ela falou dos não mudancistas, né? Que ela estava lá. Cadê ela? Tá no banheiro. Tá no banheiro? Beleza. Nem todos desejavam mudança, tá? Nem todos. Os ouropretanos ou os não mudancistas, tá? Os ouropretanos não queriam. Quem vai querer perder a capital? Movimentaria a vida deles todas, né? Então elas eram conhecidas como os não mudancistas, tá? A escolha da área, e aonde que você estava me perguntando, tá? Chegou na lâmpada que você estava me perguntando. A escolha da área da transferência, como o clima era de revolta em Ouro Preto, com receio de represálias, transferiu a eleição para Barbacena, tá? Foi o que você estava me falando. Foram sugeridas 5 áreas, Juiz de Fora, Barbacena, Paraúna, Várzea Marçal, Belo Horizonte, ficando a decisão entre as duas últimas. Várzea Marçal ficou bem cobiçada a ser lá, porém a área ela perdia para Belo Horizonte, tá? Era uma área mais alagadiça, tá? Várzea já é isso aqui, tá? Várzea já é isso aqui. Tá. Deixa eu ver se está aqui, gente, só para aqui. Deixa eu ver se está aqui, decorar aqui. Como que eu posso, aqui para você, decorar essas áreas aqui? Juiz de Fora, Barbacena, Paraúna, Várzea Marçal e Belo Horizonte. Como que eu faço para decorar isso aqui? Você sabe o que é juiz de várzea? Alguém sabe o que é juiz de várzea? Juiz de várzea, que é juiz de campo de terrão, pelado. Aqui é pelado, todo mundo compra o uniforme, vai lá e... O juiz de várzea, tá? O campo da sua casa, quando tem um torneio, eles chamam o juiz de várzea. Ele tem uniforme, tem tudo, tá? É juiz mesmo, da federação mesmo. Mas fala juiz de várzea. Várzea é aquele lugar onde se alaga, aquela área plana, né? Então, juiz de várzea.
As meninas, as duas lá, Juiz de Várzea, vocês entenderam o que é Juiz de Várzea? Por isso que fala. Juiz de Várzea? Oi? Como é que fala o quê? Futebol de várzea? De várzea, é. Futebol de várzea é aquela que tem uns campos perto da casa da gente, tá? Várzea. Aí quando fala juiz de várzea é o campo de várzea, tá? Campo de futebol, terrão. É só você lembrar aqui. Como que eu posso decorar isso aqui? É só você lembrar aqui, ó. Juiz de várzea, baba para BH. Juiz de várzea, juiz de fora. Ligou, doutor? Só mexer no... Não, é só mexer no contato, aí, ó. Sabe que deu? Ah, bateria, né? Mas vamos lá. Deve ser a bateria do computador que tá fraca. Não, foi mal, esqueci de ligar aqui. Não, mas a televisão desligou por causa do computador. Não, o computador tá ligado, né? O computador tá ligado, não é computador não. Ah, voltou. Deixa eu aproveitar e já deixar isso ligado. Falou que é o quê? Juiz do quê? Juiz de várzea? Juiz de várzea, baba para BH. Ah, baba pra BH. E seria juiz de fora, Barbacena e... Juiz de várzea. Juiz de várzea é quem? Juiz de fora. Várzea, várzea marçal. Baba, Barbacena. BH. Juiz de várzea, baba para BH. Não, não era assim. É bizu. Tinham dois abertos? Não, você tinha um. Aí, ó, é isso aí. Aqui, ó. Juiz de várzea, baba para BH. Tá ok? Juiz de várzea, baba para BH. Juiz de fora, baba. Barbacena. Juiz de várzea, não, desculpa. Juiz de várzea. Juiz de fora, várzea, várzea marçal, baba, Barbacena, BH. Paraúna, BH. Obrigado. Juiz de várzea, baba, BH. Esse aí é mais fácil de decorar, né? E o outro, qual que é? O outro é Alapá? Alapá BF. Alapá BF. Chega de fora, não quero cozinhar, Zé. Acabar o intervalo, eu vou perguntar pra vocês se vocês decoraram esse negócio, hein?